Sabe quando você sente que tem alguma coisa muito estranha acontecendo nos bastidores do mundo, mas ninguém fala abertamente? Pois é. O governo americano acabou de liberar um lote gigantesco de arquivos secretos sobre fenômenos anômalos não identificados. Estamos falando de relatórios de inteligência militar, dados do FBI e vídeos de combate que estavam trancados a 7 chaves. E o mais louco é que essa base de dados está aberta na internet para qualquer um acessar. Tem uma montanha de documentos lá dentro. Mas para você não se perder naquele mar de relatórios, eu passei os últimos dias minerando tudo e sintonizei os 43 relatórios mais impressionantes desse acervo. Mas o que me chamou a atenção de verdade, o que me deu um nó na cabeça, foi o último arquivo dessa lista que eu separei, liberado agora em 2026. Se você curte esse tipo de mistério real que o sistema tenta esconder, já deixa o seu like aqui embaixo, porque o que foi revelado nesse documento, olha, fica cada vez mais absurdo. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina que você está em 1947, no auge da paranoia da Guerra Fria. O primeiro arquivo da lista mostra que o FBI começou a interceptar cartas e relatórios sobre o que eles chamavam de discos voadores. E não era conversa de bar não. Especulavam abertamente se essas coisas vinham do espaço ou se eram armas secretas da União Soviética. Dá para sentir a tensão que os caras enfrentavam naquela época. Mas aí acontece uma reviravolta muito estranha. No segundo documento, o próprio diretor do FBI na época, J. Edgar Hoover, entra na jogada. Ele mandou uma ordem direta exigindo acesso total a todos os discos voadores recuperados pelo exército. Ele queria analisar os destroços pessoalmente. Eu tive que conferir 2 vezes quando li isso. O exército simplesmente negou o acesso. O próprio exército bateu de frente com o chefe do FBI. O que tinha naqueles destroços que nem a maior agência de investigação do mundo podia ver? O cenário fica ainda pior. No terceiro arquivo, que também é de 1947, um agente descreve algo assustador sobre o comportamento dessas tripulações. O relatório sugere que essas inteligências não queriam contato. Eles vinham, monitoravam os arredores de forma pacífica e sumiam. Mas o texto deixa um aviso bem claro. Se o exército americano atacasse, eles seriam completamente destruídos por essa tecnologia. Uma ameaça velada que ficou trancada por décadas. E se você acha que isso era só teoria, o quarto documento joga essa dúvida no lixo. Pulamos para 1949. O governo registrou 3 objetos misteriosos sobrevoando uma das áreas mais protegidas do planeta, o Laboratório Nuclear de Los Alamos. Pensa comigo. O lugar onde os Estados Unidos criaram a bomba atômica estava sendo vigiado por discos voadores que mudavam de velocidade do nada. O relatório diz que a segurança nacional entrou em pânico total. Mas a situação consegue ficar ainda mais intrigante. No arquivo 5, o FBI revela que esses encontros continuaram acontecendo em cima de bases militares ultra-secretas no Novo México ao longo de 1950. Eram luzes misteriosas cruzando o céu em trajetórias que nenhum avião da época conseguia imitar. O governo tentou abafar tudo dizendo que eram apenas balões meteorológicos ou ilusão de ótica. Mas os documentos originais provam o contrário. Eles sabiam que era algo real, físico e sem explicação. Só que o jogo muda completamente quando a gente sai dos anos 50 e entra nos relatórios de combate modernos. O próximo bloco traz um caso onde os militares tentaram interceptar essas anomalias em pleno voo. Avançando um pouco na linha do tempo do governo, a gente cai direto em 1974. Esse sexto arquivo é um relatório oficial enviado para o diretor de inteligência central. O documento descreve que as estações de radar das Forças Armadas começaram a pegar múltiplos alvos se movendo pelo espaço aéreo de um jeito completamente caótico. E o que impressiona de verdade é que as assinaturas de radar eram gigantescas, mas quando os pilotos olhavam pelo vidro do caça, não viam nada. Era como perseguir um fantasma de metal. Já no caso do arquivo 7, que aconteceu logo depois, em 1975, um objeto não identificado invadiu o espaço aéreo de uma base aérea ultraprotegida, a base de Loring. Mas não foi só uma passada rápida não. O relatório oficial do Pentágono diz que o UAP ficou circulando a área de armazenamento de armas nucleares por mais de 1 hora. Imagina o nível de tensão dentro da base, com soldados em alerta máximo olhando para o céu sem saber o que fazer. Eu não esperava por isso quando comecei a ler esses papéis. Na verdade, mudou totalmente o que eu pensava sobre o assunto. No 8º documento, as coisas ficam ainda mais sérias. Em novembro de 1975,
O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, registrou uma invasão em massa. Várias bases militares ao longo dela fronteira com o Canadá foram sobrevoadas por esses objetos ao mesmo tempo. Os caças da Força Aérea foram enviados para interceptar. Mas os relatórios admitem que os UAPs simplesmente subiam verticalmente em uma velocidade impossível toda vez que os jatos se aproximavam. E o governo não lidava com isso de forma tranquila. O Arquivo 9 prova isso ao trazer o memorando confidencial de 1975 discutindo o impacto psicológico que esses avistamentos repetidos estavam causando nos pilotos e operadores de radar. Os caras estavam vendo coisas que quebravam tudo que aprenderam na academia militar, e o comando estava genuinamente preocupado com a quebra de moral das tropas. Dá uma olhada agora no Arquivo 10. E damos um salto no tempo e o documento traz uma compilação de dados que o Exército reuniu sobre os formatos dessas anomalias ao longo das décadas. Eles começaram a catalogar tudo de forma científica. E foi aí que o governo percebeu que não eram apenas discos. Havia relatos oficiais de esferas perfeitas, cilindros massivos e triângulos pretos que operavam em altitudes onde o ar é rarefeito demais para qualquer aeronave humana voar. O mais chocante é que, até aqui, a gente só estava falando de relatórios em papel e leituras de tela. Mas o próximo bloco é onde o bicho pega de verdade, porque entram os registros de combate modernos em zonas de guerra como o Iraque e a Síria. E as imagens infravermelhas mostram que essas coisas continuam lá fora. O documento agora dá um salto para nossa história recente. No Arquivo 11, a gente tem um relatório de 2022 vindo direto do Iraque. Um operador de sistemas de defesa registrou 5 UAPs cruzando a tela ao mesmo tempo. O governo até tentou dar uma desculpa padrão depois, sugerindo que 4 eram pássaros e 1 era um míssil. Mas a verdade é que os próprios analistas militares ficaram tão confusos que carimbaram o arquivo como fenômeno não identificado. Quem está no fronte sabe que pássaros não se movem daquele jeito. Veja a situação desse Arquivo 12, que aconteceu na Síria em 2023. É um relatório técnico de aproximação que descreve um objeto voando a apenas 640 metros de altitude. Os militares classificaram como possível balão, mas o objeto estava vigiando uma zona de guerra ativa, se movendo em um espaço aéreo ultravigiado sem disparar nenhum alarme de defesa aérea. Isso aqui me chamou muita atenção por causa do contexto. Na verdade, quebra qualquer lógica de segurança. Se você quer uma prova de que esses objetos físicos interagem com a nossa tecnologia de ponta, o Arquivo 13 traz esse peso. Durante um teste militar no Iraque com um míssil pesado ar-superfície, o famoso AGM-176 Griffin, os sensores infravermelhos travaram em um UAP que cruzou a linha de tiro em altíssima velocidade. O relatório oficial cita textualmente que o objeto emanava uma fonte de calor significativa. Ele cruzou o caminho de um míssil em pleno teste e o sistema de guerra simplesmente não soube como reagir. Dá uma olhada também no Arquivo 14, registrado em 2020 no Golfo Arábico. Houve uma intrusão clara de espaço aéreo. O operador estava rastreando um objeto na tela quando, do nada, um segundo objeto surgiu e ultrapassou o primeiro com uma velocidade absurda. No total, eram 3 UAPs operando juntos, e segundo o relatório oficial, eles estavam movendo-se entre si, fazendo manobras coordenadas que nenhuma frota de drones conhecida conseguiria replicar. Você percebe que os militares começaram a registrar essas coisas com câmeras de altíssima resolução. E o próximo bloco mostra que, além de manobras coordenadas, essas inteligências conseguem atingir velocidades que deixam os nossos caças mais rápidos parecendo lentos. O documento agora joga a gente em 2016, sobre o mar Mediterrâneo, na costa da Síria. É o Arquivo 15. Uma aeronave de patrulha da Marinha, um P-8 a Poseidon, que é equipada com o que existe de mais avançado em sensores submarinos e de superfície, travou em algo inacreditável. O relatório descreve um objeto em modo de voo rasante sobre o mar. Ele estava colado na água, voando a impressionantes 500 nós. Isso dá quase 930 km por hora. Ele manteve essa velocidade absurda por 2 minutos e simplesmente sumiu do mapa. Aí você pensa, deve ser um drone isolado. Mas o Arquivo 16, registrado em 2020 no Golfo Arábico, mostra que o buraco é mais embaixo. Os operadores documentaram o que chamaram de uma formação de objetos voadores desconhecidos. Não era um só. Era um grupo manobrando de forma perfeitamente coordenada perto da costa. Eles voaram juntos por 2 minutos antes de subirem e sumirem completamente no meio das nuvens. Foi aqui que eu reparei no nível de impotência das nossas defesas. Se você quer a prova definitiva,
O arquivo 17 resolve o debate. Aconteceu no Golfo de Aden. Uma aeronave militar tentou seguir um UAP que se movia em linha reta. O piloto tentou emparelhar, mas o relatório oficial admite, com todas as letras, que a velocidade da anomalia era muito superior à velocidade máxima de voo da própria aeronave do exército. O objeto simplesmente acelerou em linha reta e sumiu pela distância, deixando o piloto para trás. Mas isso ainda não é a parte mais impactante desse lote de documentos. Até agora, a gente estava destrinchando relatórios textuais de missões. O próximo bloco é onde o material do governo muda de nível, porque entram os primeiros arquivos de vídeo em infravermelho reais que foram liberados para o público. O arquivo 18 muda o jogo completamente. O governo anexou um vídeo infravermelho de 21 segundos registrado pelo Comando Central. O sensor térmico travou em um objeto com formato bizarro. Parecia uma lágrima invertida, mas com uma espécie de barra ou poste vertical pendurado bem na parte de baixo. Não tem asas, não tem hélice, não tem motor visível, mas está lá, voando e cruzando o espaço aéreo militar. A coisa fica ainda mais estranha quando olhamos os arquivos 19 e 20 em sequência. O governo separou esses dois vídeos, que são curtos, de 5 e 6 segundos, mas eles mostram exatamente a mesma anomalia bizarra capturada por ângulos diferentes na Síria. Uma câmera militar de alta precisão flagrou uma bola de luz branca totalmente disforme e irregular. Ela mudava de padrão e emitia brilhos vermelhos e brancos tão intensos que geraram um efeito de halo, distorcendo o próprio sensor infravermelho do exército. Olha isso! Sério! Os computadores de guerra mais caros do mundo simplesmente não conseguem processar o que estão vendo. Na verdade, os operadores tentaram de tudo para conseguir uma imagem limpa, mas a energia que esse objeto emanava quebrava a lógica do equipamento. E esses 3 vídeos curtos são apenas a ponta do iceberg visual. O próximo bloco traz gravações muito mais longas, onde a gente consegue ver a frustração nítida dos militares tentando perseguir essas anomalias que parecem brincar com a nossa tecnologia. Se você quer ver como a nossa tecnologia de ponta reage perto dessas anomalias, o arquivo 21 impressiona. O Comando Central submeteu um vídeo de quase 5 minutos gravado por um sensor infravermelho em 2023. No começo, a tela fica limpa, mas de repente surge uma área de contraste bizarra. O piloto tenta centralizar o alvo, dá o zoom máximo, e é aí que o sistema entra em colapso. O objeto começa a se mover de um jeito tão caótico que a mira automática fica completamente maluca, perdendo e recuperando foco o tempo todo. Dá para sentir a frustração tecnológica do equipamento. E o arquivo 22 mostra que, às vezes, o exército simplesmente perde a disputa. É um registro mais curto, de 43 segundos, do mesmo ano. O sensor trava o alvo no canto esquerdo da tela. De repente, o objeto faz uma aceleração brusca. O sistema do caça tenta girar a câmera da direita para a esquerda numa panorâmica rápida para não perder o contato, mas a velocidade do UAP é superior. No segundo 29, o sensor desiste de rastrear e o objeto simplesmente some da tela. O exército continuou gravando por mais 13 segundos, mas o céu já estava vazio. Isso mostra que os caras têm os equipamentos mais caros do planeta e são deixados para trás como se estivessem parados. Mas isso ainda não é o comportamento mais absurdo que os sensores registraram. O próximo bloco traz um relatório que quebra completamente qualquer lei da física que a gente conhece hoje, mostrando manobras que esmagariam um piloto humano. Se prepare, porque o arquivo 23 traz o ponto mais fora da curva de todo esse lote do governo. É uma filmagem infravermelha de quase 3 minutos feita em 2023. O relatório complementar da missão descreve esse UAP voando colado na superfície do oceano. Até aí, bizarro, mas esperado. Só que o documento afirma textualmente que o objeto começou a fazer múltiplas curvas fechadas de 90 graus perfeitas a 130 km por hora. Pensa nisso. Na nossa física, um objeto que faz uma curva em ângulo reto nessa velocidade sem desacelerar simplesmente se despedaçaria com a força da gravidade. No final, uma retícula azul tenta travar a mira, o sensor altera filtros de contraste, mas o objeto fica invisível e some no mar. Fiquei pensando no arquivo 24, registrado um pouco antes, em 2020. É um relatório oficial do tipo Range Fowler, que é quando alguma coisa invade uma área de treinamento militar e força os caças a desviarem para não bater. O piloto descreve o UAP como um objeto branco sólido fazendo movimentos totalmente caóticos sobre a água. O sensor tenta de tudo, muda as configurações de contraste, dá zoom máximo em 2 etapas para tentar identificar a estrutura,
e uma retícula azul pisca na tela tentando fixar o alvo. Mas não tem jeito. O sistema muda de modalidade e perde o rastreamento por completo. Dá para notar que os nossos pilotos estão dividindo o céu com algo que não conseguem nem mirar. E para fechar esse bloco de movimentos impossíveis, o arquivo 25 traz um vídeo relâmpago de apenas 9 segundos, também de 2020. É um registro seco, sem nenhuma descrição oral ou escrita do autor do relatório, o que deixa tudo ainda mais tenso. O sensor infravermelho capta uma área de contraste cruzando a tela de baixo para cima em uma linha reta perfeita. A velocidade é tão assustadora que o objeto entra e sai do campo de visão em menos de 3 segundos. Sumiu sem deixar rastro. Agora, se você acha que a velocidade e as curvas dessas anomalias assustam, espera até ver o que o governo revelou sobre a estrutura física delas. O próximo bloco traz formatos tão exóticos que parecem saídos de uma obra de ficção, mas são 100% reais e catalogados pelo Exército. Aqui a gente entra em uma parte do documento que mexe direto com a nossa imaginação, porque os formatos dessas anomalias são inexplicáveis. O arquivo 26 traz uma gravação em infravermelho de 2013. A descrição oficial do Exército diz que o objeto tinha o formato exótico de uma estrela de 8 pontas, com braços de comprimentos diferentes. E tem um detalhe: ele deixava um rastro físico bem visível na tela enquanto se movia. O sensor tenta dar o zoom, mas o objeto dá um corte bizarro na imagem e sai do enquadramento em alta velocidade. Olha o que diz o arquivo 27, registrado em 2020 pela Força Aérea. O sensor trava o ponto de mira em uma anomalia que começa a aumentar de tamanho e nitidez muito rápido na tela. E o próprio órgão do governo, a AARO, colocou um comentário oficial no papel admitindo o seguinte: o objeto aumentou de tamanho porque ele e o caça americano estavam se aproximando em rota de colisão em altíssima velocidade. Imagina o coração do piloto vendo aquilo crescer no visor sem saber se ia bater. Os detalhes liberados aqui surpreendem qualquer um. No arquivo 28, o Comando Indo-Pacífico registrou um vídeo curto de 9 segundos que mostra algo que quebra qualquer padrão aeroespacial. O sensor focou em um corpo que tinha o formato exato de uma bola de futebol americano. Mas não para por aí. Ele tinha 3 projeções que pareciam antenas ou pernas metálicas, uma pontada reta para cima e 2 para baixo em um ângulo de 45 graus. Não tem nenhuma explicação humana para o design dessas coisas voadoras. E se você acha que eles andam sozinho, o arquivo 29 traz um registro de 2023 que mostra o que parece ser um voo em formação. O sensor infravermelho militar rastreia 3 objetos distintos ao mesmo tempo. O mais assustador é que as 3 áreas de contraste se movem mantendo uma distância e uma orientação perfeitamente fixas entre si. Parecia uma frota coordenada ou uma única nave gigante invisível se deslocando pelo céu. Para fechar esse bloco, o arquivo 30 traz uma das liberações mais recentes do Departamento do Exército, registrada agora em 2026. O sistema de ponta do Exército trava o foco em 2 áreas de contraste ao mesmo tempo. O operador começa a alternar os níveis de zoom de forma frenética e a mudar os filtros térmicos. Os objetos parecem aumentar e diminuir de tamanho na tela enquanto o software militar tenta, sem sucesso, entender o material daquelas 2 massas. Até aqui, a gente estava olhando para o nosso céu e para as nossas zonas de guerra. Mas o próximo bloco traz a maior virada desse documento do governo. Eles abriram arquivos históricos e a investigação foi parar direto nas missões Apollo, na superfície da Lua. Se você achava que esses avistamentos eram um fenômeno recente, o arquivo 31 vai bugar a sua mente. Como parte de uma revisão histórica ultra-secreta chamada Programa Pursuit, o governo reabriu uma investigação sobre uma fotografia oficial da NASA tirada na Lua, durante a missão Apollo 17, em dezembro de 1972. Quando você amplia o quadrante inferior direito do céu lunar, aparecem 3 pontos brilhantes em uma formação triangular perfeita. A nova análise preliminar do governo dos Estados Unidos sugere que aquilo não é um defeito na foto, mas o resultado da presença de um objeto físico real na cena. O Pentágono, inclusive, confiscou o rolo de filme original da missão para fazer uma análise completa. E não foi um caso isolado. O arquivo 32 traz outra fotografia de arquivo da NASA, dessa vez mostrando a superfície lunar vista do local de pouso da Apollo 12. O próprio governo editou a imagem para destacar 5 áreas de interesse logo acima da linha do horizonte, onde fenômenos não identificados aparecem flutuando no espaço. Eles colocaram marcas de área 1 a área 5 para os analistas estudarem o que estava vigiando os astronautas lá em cima. Pensar que nossos astronautas estavam sendo monitorados de perto na Lua muda totalmente a história. Se você quer a prova definitiva em texto,
O arquivo 34 traz os diários de bordo e relatórios técnicos da tripulação da histórica Apollo 11, de 1969. Nas páginas desclassificadas, o próprio Buzz Aldrin relata 3 anomalias gravíssimas. A primeira, logo no primeiro dia perto da Lua, onde eles viram um objeto de tamanho considerável e tiveram que usar um monóculo para tentar entender o que era. Depois, Aldrin relata que tentava dormir na cabine com tudo apagado e via pequenos flashes de luz misteriosos estalando do nada no escuro. E para fechar, na viagem de volta para a Terra, ele documentou uma fonte de luz brilhante e focada que a tripulação achou que parecia um laser apontado para eles. Isso tudo está documentado e guardado nos arquivos da NASA. Mas saindo do espaço e voltando para a Terra, o governo também registrou incidentes sérios em solo americano. O próximo bloco traz o depoimento conjunto de 7 funcionários federais que presenciaram algo que o próprio Pentágono considerou um dos casos mais convincentes de toda a história. Se os relatórios no espaço parecem distantes, o arquivo 33 traz o mistério direto para cidades. Esse documento resume as declarações confidenciais de 7 funcionários do governo federal americano. Eles relataram, de forma totalmente independente, encontros estranhos no oeste dos Estados Unidos ao longo de 2 dias em 2023. Os relatos são muito detalhados. Eles viram orbes gigantescos lançando outros orbes menores à distância e um objeto massivo, completamente transparente, cruzando o céu perto do solo, que os agentes descreveram como uma pipa translúcida. Sem rodeios, o próprio Pentágono anotou no papel que, pela credibilidade das testemunhas, este é um dos casos mais convincentes de todo o acervo atual do governo. Olha o que mostram os arquivos 35 e 36. Eles vêm direto das pastas secretas do FBI e provam que a agência continuou investigando esses casos recentemente. São 2 imagens estáticas monocromáticas tiradas por sistemas militares. O operador que capturou as imagens relatou oficialmente que não conseguiu identificar os objetos. No arquivo 35, dá para ver uma textura granulada com uma mira central e um ponto escuro circular pairando bem acima de uma cadeia de montanhas no oeste americano. Esse registro chama atenção porque os documentos originais vieram cheios de rasuras e tarjas pretas para proteger as instalações militares envolvidas. Já o arquivo 36 mostra o segundo registro feito logo em seguida. A mira do sistema muda para um formato simplificado e, dessa vez, aparecem 2 objetos escuros e alongados voando juntos perto do centro do quadro. O relatório traz um detalhe curioso. A estampa de data e hora na imagem original veio errada porque o sistema do próprio exército estava desconfigurado na hora do estresse, mas o FBI confirmou que o encontro real aconteceu no final de 2025. Você percebe que o cerco está se fechando e que o governo tem registros visuais de todos os tipos. Mas o que realmente preocupa os analistas é quando essas anomalias decidem usar tecnologia de camuflagem avançada. O próximo e último bloco traz o desfecho desse lote, revelando um objeto em formato de diamante que simplesmente desafia os limites do olho humano. Entrando na reta final desse documento, os arquivos de vídeo curtos mostram como essas anomalias operam no limite da nossa percepção. O arquivo 37 traz 1 minuto e meio de um sensor infravermelho travado em uma área de contraste no centro da tela, sem nenhuma explicação técnica anexada pelos militares. Logo depois, o arquivo 38 mostra um flash na Síria, onde uma bola de luz irregular emitiu um brilho diferente que gerou 2 áreas laranjas semi-transparentes, distorcendo a transmissão da câmera por 2 segundos. Mas o comportamento fica estranho de verdade quando olhamos os arquivos 39, 40 e 41 juntos. Eles registram objetos pequenos e circulares rasgando o céu em linha reta. No arquivo 39, o UAP voa colado na superfície do oceano em direção à Terra. E foi aqui que o detalhe chamou atenção. No segundo exato em que o fundo do vídeo muda da água para a areia da praia, o objeto simplesmente se mistura com o cenário e desaparece do sensor do exército. Uma camuflagem térmica perfeita em tempo real. E você lembra do loop que eu abri lá no começo sobre o arquivo mais recente de 2026? Veja o que diz o arquivo 42. Um caça militar flagrou um UAP voando a impressionantes 434 nós. Isso dá mais de 800 km por hora. O relatório de missão complementar traz um dado sério. O objeto tinha o formato de um diamante, mas ele era totalmente invisível a olho nu. O piloto só conseguiu detectá-lo porque usou um sensor infravermelho de ondas curtas, o SVIR. No segundo 56, quando o operador mudou a câmera para o espectro de luz visível, que é como a gente enxerga, o objeto sumiu no céu azul. Quando ele voltou para o infravermelho, lá estava a silhueta, parecendo uma lágrima invertida com uma barra metálica pendurada embaixo. Para fechar o lote, o arquivo 43,
do Comando Norte, traz mais 21 segundos de gravação infravermelha confirmando exatamente o mesmo formato de lágrima invertida com uma barra vertical suspensa, pairando imóvel no centro do visor militar. O observador até tentou sugerir que poderia ser um reflexo da água, mas o objeto estava perfeitamente enquadrado e estabilizado no meio do espaço aéreo protegido. Olhando esses 43 arquivos desclassificados juntos, fica difícil negar que o governo americano sabe que tem algo físico, altamente tecnológico e incompreensível dividindo o céu com os nossos pilotos. E a grande pergunta que fica é, se eles liberaram tudo isso agora, o que será que continua trancado nos arquivos que a gente ainda não pode ver? Se você curtiu essa viagem pelos relatórios oficiais mais misteriosos do planeta, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque o mundo está cheio de segredos capazes de surpreender qualquer pessoa. Até a próxima!